Muito bem, meus irmãos, estamos aí mais uma vez com mais uma aula no canal. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CVADB 59587. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, queremos pedir aí gentilmente que você nos ajude, se inscreva no canal, deixe o seu like lá, que é importante para nós, né? Compartilhe para que essa mensagem possa chegar no coração de alguém, que ela possa ser uma mensagem evangelística, e isso aí depende de você encaminhar, né? Compartilhar. Deixe o seu comentário, tá bom? Para nos ajudar aí no canal. Nós estamos aí falando sobre o verbo que se fez carne, Jesus, sobre um olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E a lição de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Bom, nós falamos na primeira lição sobre o verbo que se fez carne, e esse verbo é Jesus. Nós falamos na segunda lição sobre o nascimento, o novo nascimento, onde a regeneração é uma obra realizada pelo Espírito Santo na vida daqueles que aceitam essa mudança, né? Esse novo nascimento. Na lição passada, nós falamos um pouco sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração ela é feita em espírito e em verdade. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre Jesus, o pão vivo que veio do céu, um alimento que vai nos nutrir para a vida eterna. Muito bem, nesta lição nós vamos falar um pouco sobre o momento em que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Veja, João, Evangelho de João, no capítulo 6, né, já falamos nas aulas anteriores, ele fala sobre... Começa o texto no versículo 1 assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu no monte, assentou-se, e ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, viu que a multidão vinha a ter com ele, uma grande multidão. Então disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ele iria fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? E Jesus disse: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Esse texto, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 até o 14, ele vai falar de alguns aspectos das necessidades materiais e das necessidades espirituais. Jesus, quando ele encontra aquela multidão, e é interessante isso aqui, porque é um dos milagres mais extraordinários, se nós formos analisar, o milagre da multiplicação, ele é um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Porque algo passa a existir a partir do nada. Veja só, tinha alguns pães, 5 pãezinhos de cevada, mas
aqueles 5 pãezinhos de cevada, Jesus fez com que ele fosse brotando. Eu até gostaria de saber como é que foi, porque era muito pouco pão. E aqueles poucos pães, é, é, ele começou a multiplicar, ele começou a multiplicar. Imagina quase 5.000 pessoas. Cada pão daquele deu para sustentar 1.000 pessoas, pelo menos. 2 peixinhos fez com que todo mundo comesse aqueles peixes. E a Bíblia ainda faz questão de informar no verso 9. é, e- e- é, aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ainda coloca que os peixes eram pequenininhos, mas quase 5.000 homens, e ali está falando só dos homens, 5.000 homens que comeram daquilo. Então, isso é um milagre é, extraordinário, né? E é um milagre tão grande e tão chamativo que mostra essa divindade, esse poder de fazer as coisas aparecerem do nada, né? Que aqueles pães passaram-se a multiplicar ali, não tinha mais farinha, não tinha mais fermento, não tinha mais. Não tinha, só tinha o pão nascendo e brotando ali, não sei como que foi aparecendo aqueles pães. Então, os 4 evangelhos narram isso de tão impressionante, né? Em Mateus está no capítulo 14, Marcos está no capítulo 6, Lucas no capítulo 9, e João está aqui no capítulo de número 6, né? E Jesus começa aliás, o João começa a sua narrativa a partir, ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim: depois disso, partiu para o outro lugar. Depois disso o quê? Quando a gente olha na Bíblia, no capítulo de número 5, que vai contar a trajetória que Jesus estava fazendo, Jesus vai no tanque de Betesda e cura um paralítico. O paralítico estava lá, e ele chega naquele paralítico e fala assim: quer ser curado? E o paralítico fala: mas como que eu vou ser curado se ninguém me coloca no tanque? Né? O tanque era o milagroso ali. E ele falou: pega a tua cama e anda. E o paralítico acreditou, pegou a cama dele e saiu correndo com a cama nas costas. E aqui tem uma coisa que muita gente ele não entende isso. No verso 10, né? O verso 9 do capítulo 5 diz assim: logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado, era um dia de descanso para os judeus. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: hoje é sábado, você não pode carregar sua cama. Olha, olha o fanatismo onde é que chega. Hoje é sábado, você não pode carregar sua cama. E ele falou assim: mas o homem que me curou falou assim: pega a tua cama e anda. E eu peguei minha cama e ando. E eles procuraram Jesus e não acharam. Mas na frente Jesus encontra aquele homem e se apresenta: fui eu que te curei. E no verso 16 diz assim, do capítulo 5, e isso você pode conferir na sua casa, diz assim: e por esta causa, porque Jesus curou aquele paralítico, os judeus começaram a perseguir Jesus e procurava matar Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. É por isso que Jesus depois disse assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus depois diz assim: eu sou o Senhor do sábado. E lamentavelmente algumas pessoas até em contraponto ao amor ao próximo, ele coloca uma carga que nem ele mesmo pode suportar. Quem não gostaria de há 38 anos estar buscando uma cura e alguém diz: seja curado, e o outro fica irado porque ele foi curado, é muita coisa, né? E eles começaram então a perseguir Jesus. E Jesus começa a dizer que ele curou porque ele tem o poder de curar. O Pai deu para ele o poder de curar. E ele começa a dizer que ele e o Pai é um. Ele e o Pai, eles trabalham em conjunto, eles trabalham juntos. Ele foi enviado para uma missão e ele está cumprindo a missão que o Pai enviou, porque os dois são um, os dois trabalham juntos, né? E, o caminho se prossegue, que não é o nosso caso aqui, só falando por que João começa com esse texto depois disso. Jesus teve que sair daquele local onde ele estava
de Jerusalém e passa, atravessa ali o mar de Tiberíades, vai para o outro lado, para Cafarnaum, né? E ele vai lá para o outro lado e lá onde acontece a questão da multiplicação dos pães. Bom, qual foi o milagre? Até, como eu disse aqui anteriormente, é tão interessante que esse é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos. 4 evangelhos, eles citam, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles citam a multiplicação dos pães. João, nesse quesito aí, quando ele vai falar da multiplicação do pão, ele foca é, é, toda a sua narrativa em Jesus. Ele foca a manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, ele vai destacar essa figura de Jesus no milagre. Ele vai colocar Jesus em evidência, porque ali tinha milhares de homens, mulheres, crianças, jovens, enfim, mas ele não se preocupa muito com a multidão, ele chama só de multidão. A única coisa que traz aqui é o rapaz que trouxe, estava com 5 pães e 2 peixinhos, e é o máximo que aparece ali da multidão. Então, na narrativa, ele começa a revelar, começa a mostrar que Jesus ele traz consigo um poder criador, um poder divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele vai ser diferente da narração de milagres como de cura e outros tipos de milagres que Jesus fez, porque esse milagre ele é um poder criador. Isso é extraordinário. Jesus tem um poder criador. O poder criador de Jesus significa que, se uma pessoa, de repente, alcançar a sua fé de ter, por exemplo, um órgão interno seu que está deficiente, quantas vezes nós já vimos testemunhos de pessoas que foram milagrosamente curadas ou tiveram órgãos substituídos por um outro órgão novo? Conheço um irmão que ele passava mal, né? Não vou citar aqui por questões de ética, mas ele passava mal com problema de coração e de repente ele vai no médico, o médico falou: seu coração não tem jeito, vamos ter que fazer cirurgia, vamos ter que fazer um monte de coisa aqui, porque o seu coração está muito fraquinho, o senhor já de idade. E de repente ele começa a orar, pedir a Deus misericórdia, e Jesus vai e dá um novo coração para ele, tão novo que o médico devolveu ele para casa e disse: você não precisa mais fazer nada, porque o teu coração está como um coração de uma criança. Um senhor de 80 e poucos anos, com o coração de criança, porque Deus ainda faz milagre. Bom, Jesus percebeu que aquela multidão que andava atrás dele, andava atrás dele por causa das curas, por causa dos milagres que ele realizava, mas não necessariamente por causa da mensagem que ele trazia. As pessoas iam atrás de Jesus porque Jesus curava. E nem todas as pessoas que estavam lá para serem curadas. Muitas das pessoas que estavam lá, elas não estavam lá para ser curadas, estavam lá para ver a cura que Jesus fazia. Estavam lá para ver o milagre acontecer. Olha, Deus está no meio do povo. Eles estavam assim interessados naqueles milagres que Jesus fazia, como se fosse um show. Mas Jesus ensinava, e estava ensinando, e eles não ouviam nada que Jesus falava, estavam preocupados no milagre que ia acontecer, em alguma coisa que ia acontecer. Enquanto isso, em Jerusalém, as pessoas, os líderes religiosos, os judeus, eles rejeitavam Jesus, não criam que ele era o Messias, e estavam procurando matá-lo, queriam matar Jesus. E quando Jesus sai de Jerusalém, ele tem uma intenção de ficar sós com os seus discípulos, mas quando ele vê aquela multidão, ele diz assim: não dá para ficar sós. Ele notou que as pessoas aparentemente estavam interessadas em ouvir a sua voz. No dia seguinte, depois da multiplicação do pão, a multidão volta atrás de Jesus. A multidão volta e o que a multidão quer? A multidão quer pão de novo.
Não, nós vamos lá porque ele multiplica o pão e a gente come. Se a gente ficar na cola dele, a gente não vai precisar nem trabalhar mais. A gente vai ter um bolsa-pão todo dia para nós comer. E eles começam atrás de Jesus. Jesus percebeu que eles não estavam, ou que eles buscavam apenas o alimento material e estava ignorando o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus, que era o pão do céu para as suas almas. Então, a situação de hoje me parece que é alguma coisa parecida com essa situação, não é muito diferente, porque tem muitas pessoas que elas até vão na igreja, elas até querem que Deus fale com ela através de uma profecia, eles até querem ir na igreja, pedir uma oração para que eles sejam curados, eles querem receber um milagre financeiro, eles querem receber uma resposta de Deus de alguma coisa, mas são muitas poucas pessoas que estão de fato interessadas pelo que a palavra de Deus tem para falar com ela. Então, de fato, Jesus ele compreende as nossas necessidades humanas, mas ele sabe também que não são os grandes milagres que vão resolver os nossos problemas pessoais, porque é preciso alguma coisa mais profunda para alimentar as nossas almas. Eu disse aqui na aula anterior que dentro de cada um de nós temos um buraco do tamanho de Deus, do qual nada pode preencher. E Jesus sabe disso. E às vezes as pessoas querem ser curadas, querem ser reveladas, querem essa parte do mundo espiritual sem querer o mundo espiritual. Quando Jesus subiu no monte, ele sentou ali com seus discípulos e vê aquela multidão, Jesus chama os seus discípulos e diz assim, ele resolveu testar Felipe, né? E diz, Felipe, onde é que nós vamos comprar pão? É um desafio, né? Jesus vai desafiar a fé dos discípulos agora. A multidão queria comer pão e Jesus agora a história de João agora começa a focar nos discípulos. Jesus chama Felipe e fala, olha aquela multidão vindo, imagina aí 5, 6, 7 mil pessoas, eu não sei. A Bíblia fala de quase 5 mil homens, né? E alguns eruditos dizem que não se contavam as mulheres e as crianças. Mas vamos dizer que está tudo contado, 5 mil pessoas é muita gente. E Jesus fala para Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para essas pessoas comer? E sempre o relacionamento de Jesus estava vinculado a um tipo de ensinamento que ele dava para os discípulos. Bom, Jesus desafia os discípulos e os discípulos precisavam compreender que muitas coisas, muitos desafios da vida cristã não podem ser superados através dos nossos esforços físicos, através da nossa intelectualidade, através da nossa capacidade de oratória, ou através de nossas habilidades. Não. Há algumas coisas, Jesus coloca aqui os seus discípulos à prova, e o Senhor estava mostrando para eles que eles não tinham capacidade de alimentar aquela multidão. O discípulo fala, mas Senhor, nem que a gente tivesse 200 dinheiro era 200 dias de serviço, ou seja, um ano de trabalho de alguém, não daria nem para o povo começar a comer, não daria nada. Então, o que Jesus propõe para eles era algo, na visão deles, impossível. Era impossível de aquilo acontecer. Então, Jesus coloca os discípulos sobre uma situação complexa, um problema muito complexo, para desafiar a fé dos discípulos. Quando ele, às vezes, nos coloca em algumas situações, às vezes, difícil, quem sabe ele está pedindo para nós orar, buscar, confiar, entregar nas mãos dele. Será que o problema que você está vivendo, que eu estou vivendo, será que a gente não está lutando contra a maré? Será que a gente não vai nadar, morrer na praia? Será que não está na hora da gente confiar no Senhor, entregar
tudo a Ele, para que Ele domine a nossa vida, nos oriente, faça aquilo que tem que ser feito, os discípulos, de repente, ali, compreendem, né? A Bíblia diz aqui que onde compraremos pão para eles comerem? Mas diziam isso para experimentar os discípulos. Filipe respondeu, 200 dinheiro daria. E André, né? O André, o André achou uma coisa extraordinária. Eu imagino aqui essa situação do André, porque André, ele talvez Filipe não tinha caído a ficha, os outros discípulos não. Mas André pensou assim, olha, ele pode fazer. Olha, não, ele falou de pão. Onde que nós vamos dar pão? Mas André chega, Jesus, tem um menino aqui, ele tem 5 pães. Veja que qualquer um acharia isso ridículo. Imagina, como que você chega para uma pessoa que está pedindo para alimentar 5.000 pessoas e você fala, eu tenho 5 pães. Isso é ridículo. Mas André falou, não, é ridículo do ponto de vista humano. Se ele fosse um homem, talvez ele tivesse ficado irritado. Que isso, rapaz? Você vai me apresentar 5 pães e 2 peixinhos desse tamanhozinho aqui? Isso aqui não dá para nada. Que isso? Você está abusando aqui da minha paciência? Mas não, ele sabia quem era Jesus. Essa lição é muito importante, porque às vezes nós precisamos entender que aquele pouquinho de azeite da viúva é o suficiente para ela viver o resto da vida. Que aqueles 2 pãozinhos murchos que está lá na mão do menino é o suficiente para alimentar a multidão. O que é que às vezes nós temos? O que você tem? Ah, eu não tenho nada. Essa foi a resposta da viúva lá de Eliseu. Essa foi a resposta dos meninos. Nós não temos. Não temos nada. Mas sempre tem aquele que fala assim, mas tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de azeite na botija. Sempre tem aquele que fala assim, olha, eu não tenho nada, de fato, eu não tenho nada, mas eu tenho 2 peixinhos. Eu não tenho nada, mas eu sou como uma viúva, que eu não tenho nada e nada eu coloco lá para que aquele nada seja multiplicado. Então, às vezes falta fé de nós acreditarmos que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Bom, a quantidade de pão que multiplicou, e eu realmente, aí eu quero dividir com vocês essa minha preocupação. Se alguém souber, diz aí para mim como é que foi, como é que você imagina. Porque 5 pães cabem numa bandejinha pequenininha, né? Eu não sei o tamanho do pão, mas independente, é pouco pão. E Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus pega aquele pão e reparte aquele pão com os seus discípulos, aqueles 5 pães com os seus discípulos. E os discípulos vão servir a multidão com aqueles pães. Como que será? Eu fico imaginando, que Deus é tremendo, né? Como que será? Será que ia tirando um pão de cima, outro ia vindo embaixo? Me diz aí nos comentários o que você acha, como é que foi essa multiplicação. O certo é que a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas comeram até encher, não aguentavam mais comer pão com peixe, sobrou ainda muitos peixes e muitos pães que foram colhidos em 12 cestos. 12 cestos. Tiveram que providenciar uns cestos para poder... 12 cestos, já imaginou? Com apenas esse peixinho, e o que sobrou, o que foi catado lá para não perder, eles falaram, não, deixa perder não, cata esses pães aí. 12 cestos de pães. É um milagre extraordinário. Todos comeram até encher e sobrou. Então, que tipo de lição que a gente tira dessa situação? A lição é que Deus, Ele nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Você crê que Ele pode resolver o teu problema? Você crê que Jesus pode curar? Você crê que Jesus pode salvar? Você crê que Jesus pode multiplicar os pães?
as suas necessidades podem ser resolvidas por ele, ele trabalha para os que nele confiam, diz o Eno. Bom, Jesus, então, ele começa no dia depois do milagre, né? Jesus olha aquela multidão que estava ali na região de Cafarnaum, e quando Jesus encontra, ele começa a transmitir uma verdade clara para aquelas pessoas. Nós queremos ver Jesus, estamos aqui, queremos estar com o Senhor, mas Jesus diz assim no versículo 26 do capítulo 6, na verdade vos digo que vocês me buscam não só por causa dos sinais, mas vocês me buscam porque vocês querem pão para comer. Jesus compreendia a percepção daquela multidão e entendeu que aquela multidão ouvia apenas do ponto de vista social. Alguém que distribuía cesta básica, algum político, alguém que estava ali para atender as necessidades físicas. Mas Jesus queria oferecer algo mais para eles. Jesus queria algo mais. E como que ele precisava informar para aquela multidão que não era pão que ele queria dar, não era milagre que ele queria dar. Aquilo era só uma consequência do que ele queria oferecer para os discípulos. O povo não percebia que o verdadeiro pão estava ali. Jesus queria dar para eles o verdadeiro pão que sacia a fome espiritual do ser humano. A gente não precisa debater sobre essa questão de quem é o pão do céu, porque o próprio Jesus afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu. E é interessante porque só no capítulo 6 aqui tem pelo menos 7 declarações, aliás, em João, tem pelo menos 7 declarações onde Jesus fala, eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, João 6, 35, 48, 51. Ele diz, eu sou a luz do mundo, João 8, 32. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Então, olha só. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas na frente ele faz uma comparação no versículo 32 do capítulo 6, que nós estamos estudando, entre o maná que Moisés recebeu lá no deserto, diz aquele não era o verdadeiro pão do céu. Ele afirma que aquele pão eles comeram e depois tinham que comer. Mas quem se alimentasse do verdadeiro pão do céu, que é Jesus, viveria para sempre. João 6, 50 e 51. Bom, o que é comer pão? Jesus muda aqui um pouquinho a sua forma de falar no versículo 51, porque ele coloca assim, ele muda, no versículo 51, ele muda o pão vivo que desceu do céu, ele muda e diz assim, o pão que eu der é a minha carne. Mais adiante, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, é um texto muito conhecido que nós lemos na celebração da ceia, ele diz assim, isto é, Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, ele menciona ali a partilha da carne. O nosso Senhor refere-se ali à sua morte na cruz, quando ele oferece a sua carne, derrama o seu sangue, para que, através desse sacrifício, ele se torne o verdadeiro pão do céu que nos conecta, proporcionando a nós a salvação e a vida eterna através desse sacrifício. O verdadeiro pão. Nossa administração aqui está acabando, mas paremos para refletir. O que estamos fazendo na casa de Deus? O que estamos fazendo da nossa crença? Será que a nossa crença ela é apenas para cultuar? Eu vou lá na igreja, boto uma roupa bonita, uma gravata e tal, as mulheres botam aquele vestido bonito e tal, vai para a igreja, chega lá e canta e tal.
Mas será que a gente está se alimentando do pão do céu? Porque o pão do céu é que vai dar a vida eterna para nós. Quem é o pão do céu, pastor? O pão do céu é Jesus. Nós precisamos viver em Cristo. Precisamos ser um em Cristo. Precisamos que o Espírito de Deus habite em nós, para que haja uma conexão entre nós e Cristo. Porque ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso, boas obras, né? E quando ele vier, ele diz assim: eu quero que vocês estejam para sempre comigo. E será que nós estamos nos alimentando com esse pão? Será que nós não estamos nos alimentando corretamente pela palavra? Será que nós estamos, de fato, dando a nossa vida a Cristo de verdade? Será que estamos realmente tendo Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas? Nessa lição nós vimos que Jesus é o pão da vida que se ofereceu por nós. Então, aqueles que se alimentam de Cristo, da sua palavra, eles vão se satisfazer espiritualmente, vão receber vida e vida eterna. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, um alimento inextinguível que nos nutre, que é, não tem fim o efeito da sua alimentação. Uma vez que nós nos alimentamos de Cristo, nós adquirimos nele a vida eterna. Olha só que coisa linda. Ao alimentarmos de Cristo, não precisamos amanhã, depois da manhã, buscar. Não, uma vez que nós nos alimentamos de Cristo, temos nele a vida eterna. Então não devemos nos limitar apenas com as coisas materiais, um alimento material, que tem uma função óbvia, né? Importante, relevante, porém é passageira. Mas vamos aspirar aí, de verdade, um alimento espiritual que vai nos proporcionar uma vida em abundância e eternamente com o pão do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você durante essa semana. Que Deus abençoe.